A paz do Senhor, igreja. Bom dia. Lição de número 13. Cântico 5 a 8. Cânticos finais sobre a força do amor. O texto áureo está em Cântico, capítulo 8, versículo 6. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. A verdade prática, o amor verdadeiro, constante, puro e fiel, que une um casal, sempre triunfará, pois é forte como a morte, veemente como o fogo, e as muitas águas não o podem apagar. A leitura está em Cântico, capítulo 8, versos 1 a 14. Nós vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou iniciar no versículo 1. Tomara fosses como meu irmão, que mamou os seios de minha mãe. Quando te encontrasse na rua, beijar-te-ia, e não me desprezariam. A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça, e a sua direita me abraçaria. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que for pedida? Eu sou um muro, e os meus seios como as suas torres. Sendo eu assim, fui tida como digna da confiança do meu amado. A vinha que me pertence está ao meu dispor. Tu, ó Salomão, terás os 1000 ciclos, e os que guardam o fruto dela, 200. Vamos ler juntos? Vem depressa, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho da gazela, que saltam sobre os montes aromáticos. Senhor nosso Deus, Pai eterno, Pai querido, Pai santo, Deus de todo poder, graça, misericórdia, nós te adoramos, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela tua palavra. Pedimos a tua direção, Senhor, nesta manhã, que possamos aprender juntos e guardar no nosso coração a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Finalmente chegamos à última lição. E foi um tempo muito precioso, estamos tendo um tempo muito precioso aqui na Escola Bíblica, ao estudar uma revista tão ousada, desafiadora, empolgante, uma experiência singular. Foram estudos de 4 livros, Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Nós estamos terminando hoje, muito ensino, muito aprendizado. Tivemos uma lição espetacular domingo passado, iniciando o livro de Cantares, ministrado pelo nosso pastor Felipe. E vamos hoje continuar encerrando esse ciclo de estudos. Nós observamos, estudando a revista, essas lições todas, desde lá no início,
que o sofrimento de Jó, em última instância, levou ele a ter um entendimento maior, mais profundo de Deus, não é? Um entendimento, um conhecimento maior de Deus por meio de uma experiência muito forte, pessoal que ele teve. Provérbios nos dá conselhos práticos para ajudar-nos em todo tipo de situação da nossa vida. Eclesiastes nos encoraja a fazer uma observação longa e sensata do mundo e de como a vida é breve. E o cântico agora fala de amor, fala de romance, que são aspectos importantes da vida humana para todos nós. A Bíblia é um livro, uma coletânea de livros que fala de amor todo o tempo. Seja o amor de Deus pelos homens, o amor altruísta, o amor ao próximo, amor à amizade e também o amor conjugal. Cantares, nessa interpretação literal que nós temos na revista, foi a interpretação adotada para a revista, exalta o amor na vida a dois, dizendo que o amor vence todos os obstáculos impostos pelas circunstâncias. E estes capítulos que nós estamos estudando hoje, a partir do capítulo 5, eles falam do relacionamento do casal depois do casamento. Marido e mulher aqui se elogiam mutuamente, há sensualidade, percebe-se muito claramente, mas que não é obscena e nem vergonhosa. Eles partilham de uma notável visão da natureza do amor. O capítulo 8, versículos 6 e 7, que já foi lido, nós já lemos aqui essa manhã, no versículo 6 diz assim: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Aqui está muito clara uma noção de pertencimento um ao outro, de proteção também um do outro. Mas no último versículo, na última frase, diz assim: se alguém oferecesse todos os bens de sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. E aqui nessa última frase nós vemos um nível, né? A expressão de um nível muito especial de amor. A gente aprende aqui ver esse valor do amor, não é? Nem se alguém oferecesse tudo, de nada chegaria lá, não é? Nada chegaria ao valor expressivo do amor. Porém, por mais lindo e maravilhoso que seja o amor, por mais que o casal seja ajustado, como nós aprendemos aqui acerca desse casal, os problemas acontecem, há os desencontros, há as situações, as provas pelas quais todo casal passa, todo amor passa. E nós vemos aqui alguns contratempos que aconteceram, né? Um desencontro aqui que aconteceu com esse casal. Esses desencontros, esses contratempos, eles estão bem presentes, e a própria palavra de Deus, aqui, que nós já lemos hoje, no versículo 7, ela diz no início: as muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Então aqui está bem claro que as águas, a correnteza, né? Existem os problemas, aquilo que se levanta, os contratempos. E temos que aprender, temos que ler, conhecer da palavra do Senhor, como vencer isso, como passar adiante, como fortalecer o amor. Cantares, o quarto cântico, nós vamos estudar hoje a partir do quarto cântico, a partir do capítulo 5, Cantares 5, de 2 a 6, nós lemos assim: eu dormia, mas o meu coração velava, eis a voz do meu amado está batendo. Abre-me, minha irmã, amada minha, pomba minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha túnica, como a tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta e o meu coração estremeceu por ele, pelo amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas ele já se tinha retirado e ido embora. A minha alma tinha desfalecido quando ele falara. Busquei-o, mas não o pude encontrar. Chamei-o, porém ele não me respondeu. A Bíblia, várias vezes, quando ela fala do selo, ela remete ao anel, né? O selo tem um significado de anel, e frequentemente ele tinha o formato de um anel de selar. Ele era usado como colar, pendurado, né? Como corrente, mas normalmente ele era usado mesmo como anel. Dentro
de um lar, nós encontramos os nossos piores inimigos, tantas vezes. A falta de perdão, a falta de comunicação, a comunicação errada, pecado, influência de terceiros que não devem influenciar, desequilíbrio financeiro. Então, apesar das dificuldades, nós precisamos acreditar que o amor existe. E quando se acredita que o amor existe, ele é invencível. Ele derrota tudo que é mal. Por exemplo, ele é o bálsamo para a dor, ele é companhia para a solidão, é suavidade para a agressividade, é esperança para o caos, é recomeço para o desanimado, sorriso para a tristeza. Então, os problemas, os desencontros, esses inimigos, eles estão, os inimigos da família, do casamento, do casal, dentro do lar, muitas vezes. Mas quando acreditamos que o amor existe mesmo, e que ele vence o medo, nós sabemos que vence, e que o amor tudo supera, ele é invencível. E ele vai vencer. E vai permanecer. E o casamento vai continuar. E a família da mesma forma. Nós sabemos que o casamento acontece entre duas pessoas diferentes, que se encontram. E ali no tempo de namoro, de noivado, vão se descobrindo, vão se conhecendo. No casamento já se misturam totalmente e se tornam um. E isso vai até a eternidade. E até essa mistura se completar totalmente, é preciso entender que essas diferenças, durante esse tempo anterior, elas têm que ser acertadas. Assim como também os ponteiros, a velocidade da vida. E é claro que isso demanda sacrifício, paciência, tempo, mas quando o amor amadurece, essas diferenças todas, elas são renunciadas, elas somem, e há então uma entrega, mas uma entrega total da qual não há mais retorno, porque ocorre um milagre, que é o sentido da vida, na verdade, e que não aceita um retrocesso. O casal descobre, na verdade, que eles estão semeando a semelhança de Cristo, que deu sua vida na cruz do Calvário, pela sua amada, pela sua igreja. Nós lemos aqui no texto que a esposa, a do texto aqui de Cantares, do cântico, ela sonha. E no sonho ela ouve a voz do seu esposo pedindo para entrar no seu quarto, no seu aposento. Mas ela já está deitada e ela mostra indisposição em atendê-lo. Quando ela decide atender, ela percebe que ele já foi embora. E aflita, então, ela sai numa árdua procura do seu esposo, né? Mas não encontra. E realmente é uma árdua procura. Ela sofre até reencontrar. Está muito claro aqui que está se desenhando uma crise aqui entre eles. Houve um desencontro. E nós falamos aqui um pouco antes em contratempos que afetam o casal, que afetam o amor. Aqui parece ser a primeira crise, parece um desencontro. Essas crises acontecem, esses desencontros, muitas vezes, eu vou repetir o que eu já disse aqui, mas por falta de comunicação, por uma comunicação errada, por falta de diálogo. E às vezes a falta de diálogo e a comunicação errada, ela tem um ciúme por trás, orgulho por trás. Tem um agir de forma errada em desvalorizar o outro e às vezes até se desvalorizar. Às vezes é por birra. Às vezes é por indolência, como parece aqui, ela estava indisposta, né? Por preguiça, né? Não quis levantar, não quis atender. Às vezes é por descontrole das ações mesmo, por falta de domínio próprio, agir sem pensar, por impulso, porque não consegue valorizar o outro. Tem pessoas que já trouxe da sua família, da sua criação, ter um desprezo pelos outros. Às vezes você tem o desprezo pelo seu próprio cônjuge, e isso às vezes aparece. Né? Nem sempre, mas às vezes fica muito claro isso. A verdade é que não se sabe quanto tempo ela ficou sozinha esperando o amado e nem porque o amado saiu e a deixou sozinha. Mas ela ficou lá deitada, num sono agitado e teve aquele sonho aquele tipo de sonho que às vezes não sabemos se estamos dormindo ou se estamos acordados. E através do sonho, ela sonha com ele indo embora e depois da tentativa frustrada dele de estar com ela, realmente ele vai embora, ela se arrepende e busca ajuda com as mulheres do palácio. Parece que ela agiu aí também com um certo desprezo. Ela percorre depois daí, dessa indiferença dela, uma longa trilha, desde a sua indiferença para com o reencontro com ele. O susto que produziu efeito.
Cantares 5, de 8 a 11. Conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhe digais que estou enferma de amor. Que é o teu amado mais do que outro amado, ó tu, a mais formosa entre as mulheres? Que é o teu amado mais do que outro amado, para que assim nos conjures? O meu amado é alvo e rosado, o primeiro entre 10.000. A sua cabeça é como ouro refinado, e seus cabelos são crespos, pretos como o corvo. O sonho, o susto, provocaram nela uma mudança de atitude. Ela ficou desesperada para encontrar o esposo e focou em pensamentos positivos, de como ele é belo, de como ele é encantador. E ela então passou a preparar um ambiente para os dois. Essa atitude dela nos ensina, não é, irmãos? Porque às vezes passamos por essa situação, erramos e achamos que pronto, está tudo acabado, não adianta levantar, não adianta tentar, acabou o amor, eu fiz isso, eu agi assim, pronto, agora a coisa encerrou. Não, mas ela arrependeu-se, teve um despertamento e ela então passou a focar naquilo que é positivo, naquilo que ela sabia que existia, o amor dela por ele. E ficou pensando, pensamentos positivos, falando sobre ele e preparando, indo atrás disso que perdeu. Foi atrás, preparando um ambiente para os dois. Quando nós lemos essas qualidades todas desse amado dela, o mais distinguido entre 10.000, ele levava o pendão à frente do desfile, ele tinha 10.000 homens que o seguiam, era o general, o chefe, o maior e melhor homem, além da beleza física, que também é descrita na Bíblia. Nós percebemos, que homem ela tinha e deixou lá na porta, batendo inutilmente. Mulheres, vamos valorizar, Vamos valorizar o que nós já temos. E veja só no versículo 16 ainda quem era esse amado. O seu falar é muitíssimo suave. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado e tal o meu amigo, ó filhas de Jerusalém. Então, ele deveria ser procurado e trazido de volta ao seu aconchego, como nós vemos aí no verso 16. Bom, como eu estou falando até aqui, parece que essa atitude dela, ao não abrir a porta, foi um certo desprezo, sem valorizar o seu amor naquele primeiro momento. Mas é bom relembrar que a insegurança também, às vezes, ela provoca atitudes que nós não queremos tomar e fazer coisas que não queremos fazer. Ela mesma que diz que ele é desejável, E nós sabemos a fama do rei Salomão, quem era ele, Quem era ele? Então, o rei era um conquistador. E ela própria, ela diz que ele era desejável. Então, são situações todas que nos levam aqui a refletir um pouco sobre esse relacionamento, do casal. Esses elogios todos que nós ouvimos, que nós lemos, nós ouvimos nesse estudo, tanto ele elogia ela também elogia ele, nos inspiram nessa manhã a elogiar os nossos cônjuges, a focar nas qualidades, naquilo de bom que eles têm. Porque, meus irmãos, quando o desgaste vem, e às vezes, todos nós passamos por isso, ninguém escapa de crises no seu casamento, no seu relacionamento. Às vezes os desgastes são tão grandes e a situação fica tão difícil que ninguém consegue lembrar ainda daquilo que é bom, das qualidades, Então precisamos estar despertados essa manhã a elogiar os nossos cônjuges e a ter mais esse despertamento em estar lembrando e pensando nas suas qualidades. Quando nós queremos que esse amor sobreviva. E, na verdade, é o que nós queremos e é o que nós estamos estudando aqui hoje. A sobrevivência desse amor, a fortaleza desse amor. Esse amor não acaba. Esse amor existe, ele é mais forte que a morte. E a luta deve ser para que esse amor permaneça, esse relacionamento permaneça, esse casamento permaneça firme. Todos nós passamos por crises. Cantares 6, de 1 a 3. Para onde foi o teu amado, ó tu, a mais formosa entre as mulheres? Para onde se retirou o teu amado, a fim de que o busquemos juntamente contigo? O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para apacentar o rebanho nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele apacenta o rebanho entre os lírios. Parece que esse relacionamento aqui, tão romântico, tão apaixonado, ele estava sendo testado, passando por um abalo. E todos os relacionamentos passam nos mais diversos testes.
Aqui vemos que, como eu estou repetindo, né, a esposa, a noiva, até aqui ela se arrepende, ela experimenta um despertar na sua afeição pelo marido, ela é despertada e muda de atitude, ela busca o reencontro com humildade e valorizando o amado. Irmãos, humildade, compreensão, perdão são essenciais para manter um bom relacionamento sempre, principalmente nas crises. Humildade, compreensão, perdão. O resultado disso é o reencontro, é a reafirmação do amor, é fortalecimento do amor e é mais confiança. Como no final ela diz que eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Total conexão, total confiança de que ele é dela, ela é dele. Cantares 6, o quinto cântico agora. Cantares 6, 4 a 8. Formosa és, amada minha, como Tirza, aprazível como Jerusalém, imponente como um exército com bandeiras. Desvia de mim os teus olhos, porque eles me perturbam. O teu cabelo é como o rebanho de cabras que descem pelas colinas de Gileade. Os teus dentes são como o rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro, e das quais cada uma tem gêmeos, e nenhuma delas é desfilhada. As tuas faces são como a metade de uma romã, por detrás do teu véu. Há 60 rainhas, 80 concubinas e virgens sem número. Ele aqui elogia ela. Nós vemos aqui que esse breve intercâmbio da noiva, da esposa, com aquelas mulheres, né? Aquelas mulheres do palácio, elas ajudaram, esse intercâmbio ajudou a que houvesse esse reencontro. Mas é bom a gente estar alerta, todos nós, que nem sempre uma influência de terceiros ajuda a resolver crises de casal. Então, é muito importante a direção de Deus sobre todas as coisas para saber se são bons realmente os conselheiros, se as pessoas que estão por perto aconselhando, que às vezes tem algo de bom. Aqui nesse caso, elas ajudaram, elas foram amigas verdadeiras. Esse intercâmbio com elas ajudou que essa crise conjugal ela acabasse. Mas nem sempre isso acontece e nem sempre a influência de pessoas por perto é boa. No versículo 13, só agora aparece o nome da amada, nós temos: volta, volta, ó Sulamita. Volta, volta, para que nós te vejamos. Foi resolvido então aquele impasse, o marido volta à sua mulher, o seu jardim, né, figuradamente. Eles renovam votos de um bom relacionamento e o amor agora está mais forte. Após o reencontro, eles continuam a partilhar a vida e continuam a partilhar da maturidade nupcial, que é muito importante, é muito bom. O esposo toma a iniciativa da reconquista e reafirma o seu amor, no que é totalmente correspondido. Ele tem saudade de mim. Está aí na revista, Cantares 7, de 10 a 12. Eu sou do meu amado e o seu amor é por mim. Vem, ó amado meu, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias. Levantemo-nos de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se estão abertas as suas flores e se as romãzeiras já estão em flor. Ali eu te darei o meu amor. Aqui a mulher toma a iniciativa, a esposa planeja bem o momento em que ela se oferecerá ao seu amado, e está muito claro aqui que eles terão um relacionamento sexual. O sexo é bênção de Deus, não é? Era primavera ali, pela leitura bíblica a gente vê, e tudo isso aqui representa um começar, um florescer do amor dos dois. Eles iriam se encontrar num lugar adequado e ali eles iriam se amar no meio do jardim e do pomar. O sexo, na verdade, ele é uma ordenança de Deus, Gênesis 1, 28, e ele é bênção, ele é dádiva. Em Provérbios 5, 18 a 19, nós lemos: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa, saciem-te os teus seios em todo o tempo, embriaga-te sempre com as suas carícias. A decência do amor, Cantares 8, de 1 a 4, nós já lemos. É quando ela diz ali: há quem me dera que foras como meu irmão, que mamou os seios de minha mãe. Aqui, na verdade, ela demonstra um pesar
ela tem pena, porque ela não pode demonstrar o seu amor publicamente. Eles precisavam esperar um momento a sós para que ela pudesse beijá-lo. Esse tipo de pudor entre casais acontecia muito antigamente, ainda acontece em alguns lugares, em alguns ambientes, e isso depende da época, depende do lugar, dos costumes. Mas o que a lição quer mostrar aqui para nós, o que a gente extrai, é que esse amor era decente e era dentro dos limites sociais e culturais aceitáveis. O sexto cântico. A estrofe final do livro é um cântico brilhante sobre a natureza e o poder do amor. Nós já lemos também no capítulo 8, a partir do versículo 5. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Debaixo da macieira te despertei, ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, o ciúme é cruel como o Seol, a sua chama é chama de fogo, verdadeira labareda do Senhor. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. E se alguém oferecesse todos os seus bens de sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Eles agora pertencem um ao outro, eles devem permanecer fiéis até o fim, um ao outro. O selo é sinal de pertencimento, de proteção, tanto antigamente como agora. O selo sobre o coração, sobre o braço da noiva, indicam que eles se pertencem um ao outro e eles são o centro da afeição recíproca. A força do amor. A força do amor e o seu poder de resistência são resumidos nesses versos que eu acabei de ler aqui, né? As muitas águas não podem apagar o amor e nem os rios afogá-lo. Uma das mais importantes passagens bíblicas sobre o compromisso e a natureza do amor verdadeiro é essa que nós lemos. Indica que o amor é forte como a morte. E esses versos que lemos, esses versículos, eles estão refletidos naqueles votos que os casais fazem quando vão casar, não é? Estão ali no casamento, até que a morte os separe. Isso aqui aponta para um compromisso por toda a vida que eles assumem. O amor os uniu e esse mesmo amor os mantém unidos. O poder da morte é invencível, assim como é o amor invencível. Irmãos, o livro de Cantares também ensina que o ciúme é duro como a sepultura. Mas o ciúme comedido, ele se manifesta pelo cuidado mútuo e ele não deve ser interpretado como negativo ou destinado a destruir o relacionamento. O casal ele não sente inveja, que seria o ciúme destrutivo um do outro, mas tem uma dose comedida de ciúme que jamais deve superar ou destruir o amor. Há casais que eles, inclusive, estão juntos profissionalmente, não é? Eles trabalham juntos, existe isso. No meu caso, por exemplo, eu e o pastor Itamar, nós já temos 32 anos de casados. Antes disso foram 5 anos entre namoro e noivado. E nós nos conhecemos estudando na faculdade. Eu era muito nova, eu tinha 17 anos, ele tinha 19. E desde ali, nós também trabalhamos juntos, porque nós fazíamos o mesmo curso, nós nos dedicamos à mesma profissão e nós estamos até hoje juntos também profissionalmente. Mas eu quero dar um testemunho para os irmãos, não para contar aqui nenhuma vantagem, mas para fortalecer a fé de alguém, para fortalecer alguém que nesse momento possa estar enfrentando uma situação assim de concorrência dos dois no trabalho. Eu e o Itamar nunca tivemos isso. Nós nunca tivemos esse problema, nem estudando, nem namorando. A gente, inclusive, comprava livros diferentes quando nós namorávamos, para termos livros de 2 autores diferentes, se pudesse, para que nós pudéssemos estudar juntos a mesma matéria, gastando menos. Meu pai me dava um, o pai dele dava outro para ele, de outro autor, e assim nós sempre tivemos um bom ajuste em relação a isso. Nunca houve entre nós esse tipo de disputa, mas isso não é tão difícil de acontecer, não, irmãos. E orando, pedindo a Deus a misericórdia, a graça, a sabedoria, o entendimento, o discernimento e, principalmente, valorizando o que é valorizável. Essas coisas todas caem por terra e o amor prevalece, porque o amor é mais forte que a morte e o amor é invencível. E quando eu digo valorizar o valorizável, é priorizar o que é eterno. A felicidade e o respeito não se mede por conquistas financeiras, intelectuais,
por outros tipos de tesouro, mas o verdadeiro tesouro, a verdadeira felicidade, ela está dentro da nossa casa. E nós precisamos dedicar tempo e atenção aos nossos. O valor que nós damos à nossa família e aos nossos, aqueles que vivem conosco, esse valor está intimamente ligado ao tempo que nós dedicamos a eles. Nós não podemos deixar a nossa mente nublada com outro tipo de pensamento ou de prioridade. Porque o que é verdadeiramente importante, o Senhor nos fala, o Senhor nos mostra, e a palavra do Senhor é muito clara em relação a isso. O muro e a porta do amor. Cantares 8, de 8 a 10, já foi lido. Essa parte aqui, temos uma irmã pequena que ainda não tem seios. A lição mostra que quando a sulamita volta para casa com seu marido, para sua casa, lá da sua infância, ela lembra o que os irmãos dela diziam a respeito dela quando ela era mais jovem. Eles não acreditavam que ela estivesse pronta para casar. Não achavam que ela tinha amadurecido para isso. As imagens do muro e da porta são relacionadas aqui à virgindade da moça. Se ela fosse uma porta de acesso fácil, ela não seria adequada. Mas se ela estivesse firme como um muro, ela seria apta a casar com um homem que pedisse à família. E ela mesma diz que ela é um muro com torres. Ali ela enaltece a sua virtude, a sua honradez ao longo da vida, o que a tornou digna da confiança do seu amado. Irmãos, ao concluir aqui esse estudo de cânticos, encerrando aqui a parte da lição da revista, nós não podemos esquecer nunca que a sexualidade ela é uma dádiva de Deus e ela revela a sua beleza quando ela é praticada exclusivamente dentro dos limites de um relacionamento amoroso, firmado numa aliança, como nós estamos aprendendo aqui nessa manhã. A sexualidade ela não endossa a promiscuidade, mas ela afirma a felicidade do amor conjugal conforme os princípios e as bênçãos de Deus. Tantas vezes, esses problemas que nós vemos, nós estudamos aqui nessa lição, ela tem um final feliz, porque houve aquele reencontro, o reencontro do amado com a sua amada, eles se reencontraram, eles reafirmaram o seu amor, aquela turbulência, ela foi ultrapassada, tomaram atitude em relação a isso, tanto ela como ele também tomaram atitude, né? Eles se reencontraram, houve a reconciliação e eles agora estão amadurecidos, mais maduros para continuar a sua vida juntos. Muitas vezes os problemas, eles acontecem por falta de diálogo, né? Cada um tem uma forma de ser. Cada um, e o casamento, quando se une ali para ser um, essas diferenças, elas são ali encontradas, elas têm que ser resolvidas. O amor tem que prevalecer, o casamento ele tem que permanecer, ele tem que vencer, o amor vence, ele vai até o fim, né? E é preciso que os dois estejam juntos e unidos até o fim para ser o porto seguro um do outro. Na verdade, esse êxtase da juventude, ele é muito bom, mas a serenidade da velhice também é boa, também é uma bênção, e eles precisam, esse casal precisa estar firme, precisa continuar até o fim, para que naquele dia, quando as coisas não tiverem mais graça, eles tenham um ao outro. E, na verdade, esse é o sentido da vida, essa é a alegria da vida, que é proporcionada por Deus a todos nós. Irmãos, eu agora, para finalizar, já indo para o final, eu vou fazer aqui algumas considerações rápidas sobre um outro aspecto desse estudo, para quem interpreta alegoricamente esse livro, né? Que é exatamente esse lado de termos aqui nesses dois, no amado e na amada, Jesus e a igreja. Nesse versículo 10 do capítulo 6, nós lemos assim: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, imponente como um exército com bandeiras? Quem é esta? A igreja. A igreja do Senhor é vista aqui primeiramente como a alva do dia. E a alva do dia é a primeira luz do dia, é a primeira claridade do dia. É o momento em que a luz do sol começa a brilhar. A igreja rompe no meio das trevas, dissipa as trevas. Ela é luz. Ela é a luz que vai ganhando, vai aparecendo até o dia ser perfeito. Ela ilumina todos à volta. Essa é a igreja. Eu, você, somos nós.
Iluminar significa alumiar, clarear, clarear com luz viva, esclarecer, ensinar, aconselhar, civilizar, inspirar. Iluminar é diferente de somente brilhar. O mundo vive em densas trevas, não é novidade, nós sabemos disso e a Bíblia diz. Trevas morais, espirituais, mas a igreja presente, nós trazemos luz, nós trazemos entendimento para a sociedade. O evangelho, o cristianismo, ele é isso, é entendimento, é discernimento. E quando nós lemos sobre o cristianismo, nós lemos sobre Jesus, nós vemos o tanto que o cristianismo ajudou e ajuda a sociedade. Veja a dignidade da mulher. Como Jesus tratou as mulheres, o valor da criança, a dignidade do trabalho, a caridade, o surgimento de tantas instituições filantrópicas, o amor ao próximo, enfim, as transformações sociais, os grandes conceitos sociais, a igreja presente, o evangelho presente, a luz brilhando, a luz iluminando, a luz que é a igreja, a alva, a primeira luz, né? Aquela que brilha primeiramente. A alva também remete a um despertar da igreja. Efésios 5,14 diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, Cristo te iluminará. Romanos 13, de 11 a 14, é um texto muito forte, mas é muito bom para nós. E isso fazei conhecendo o tempo, que já é hora de despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. A noite é passada, o dia é chegado. Deixemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias e bebedeiras, não em imundícias e dissoluções, não em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Ainda, lendo esse versículo, a igreja no mundo, ela traz refrigério, assim como a alva, depois de uma noite difícil, uma noite tensa, uma noite escura, que traz medo, ela aparece de manhã como a alva, trazendo refrigério. A presença da igreja no mundo representa essa manhã de luz, de esperança, de possibilidade do novo, do recomeço. Recomece a igreja. Igreja, nós estamos caminhando para aquele dia perfeito. Não haverá mais dia após dia, mas o Cordeiro será a nossa luz naquele dia, na plenitude da glória de Deus, o resplendor da glória de Deus. A igreja também, aqui nesse versículo, diz que é formosa como a lua. Veja que a lua reflete sua beleza inefável no mundo, assim como a igreja, como eu, como você, como nós. Nós temos a beleza de Cristo, nós somos a glória de Deus, nós somos a justiça de Deus e todos nos devem ver assim. A lua não tem luz própria, não é? Nós já estudamos sobre isso na escola, ela reflete a luz do sol. Nós também não temos luz própria, nós refletimos a luz do sol da justiça, que é Jesus. Nós somos esses, nós refletimos a luz de Cristo. Ser luz do mundo é refletir a luz de Cristo no mundo. Nós revelamos Cristo onde nós chegamos. Ele disse: vós sois a luz do mundo, em Mateus 5,14, mas ele também disse em João 8,12: eu sou a luz do mundo, e quem me segue de modo algum andará em trevas. A igreja também é pura como o sol, como está lá naquele versículo. Quem é esta? Não é? Quem é esta? Ela também é pura como o sol da justiça, que é Jesus, e é puro. O sol traz vida, a impureza não permanece. A luz e o calor produzem a fotossíntese. Nós já estudamos também em ciências e isso é vida. Porque a igreja aponta os rumos, a igreja mostra, dá a direção, ela também mostra os perigos. Ela é a luz, a claridade, como é o sol, ela é um farol, como tem os aeroportos mostrando o perigo, como tem os portos mostrando o perigo. Quem anda na luz não tropeça. A igreja dá a direção ao mundo e sem a igreja seria um inferno. Sem a igreja no mundo. A igreja também é, finalizando ali aquele versículo, um exército
Todos somos soldados de Cristo, temos um comandante, temos um general que é Jesus, e é um exército vitorioso, é um exército que vence, é um exército de bandeiras, ele vence, ele é o general. Nós somos armados, equipados por Jesus, nós temos as sandálias do Evangelho da Paz, nós temos a espada que é a Bíblia, o capacete da salvação, o escudo da fé e a couraça da justiça. Somos nós que fazemos parte desse exército. As conquistas e as vitórias desse exército da igreja não são materiais, irmãos. Não são conquistas intelectuais, financeiras. São conquistas espirituais. Arrancando pessoas das trevas e trazendo para a luz. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Você é igreja. Eu sou igreja. O que nós aprendemos aqui nessa lição ali com a amada, valorize o seu amado, valorize o seu chamado. Valorize quem lhe chamou, quem lhe comissionou, o amor que lhe deu a vida eterna, um amor incomensurável, intransponível, acessível, incomparável amor de Jesus. Valorize quem você é, porque você tem muito valor. Valorize o importante papel que você exerce nesta terra e pense nesse valor que você tem, porque você é a agência de Deus, na sua casa, na sua família, na sua parentela, no seu trabalho, no seu estudo. Você é a luz do mundo, você é sal da terra, e os pensamentos de Deus sobre você, eles conduzem para o bem, não para o mal. São pensamentos de paz. Quer salvar, salva não só você, mas a sua casa e todos aqueles que você ama. Então prossiga, igreja, firme, como aquela que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol e imponente como um exército com bandeiras. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.